Teu filho. Amém. Então, ainda antes das crianças saírem, hoje é dia das mães. Queria pedir a todas aquelas que são mães, incluindo as grávidas, que pudessem ficar de pé, que nós vamos orar por elas, ok? Por todas as mães aqui presentes, queremos pedir a bênção de Deus. O apóstolo Paulo fala, não tenham vergonha, mães. O apóstolo Paulo fala, temos poucas mães, temos que resolver esse problema. Então, as que estão grávidas também, se alguém quiser fazer o anúncio, ponte-se de pé agora, não sei. Então, o apóstolo Paulo fala que da importância, fala da vitalidade da missão da maternidade. Fala que a mulher desenvolve a sua salvação, ou seja, desenvolve a sua santificação. E quem é que a mãe sabe que, de facto, ter filhos implica em santificação. Implica em ter paciência, em ver fruto do Espírito a vir, implica em dependência de Deus, porque não saber, muitas vezes, como agir, como cuidar, como ensinar, muitas vezes o sentimento de impotência, implica, especialmente se são mães tementes a Deus, a buscarem o Espírito Santo em oração, na dependência do Espírito, para converter um filho, para trazer um filho de volta. Então as mães têm uma missão especial dada por Deus, uma grande responsabilidade, um privilégio imenso que é ser mãe. E nós queremos orar hoje, em especial, somente por elas, ok? Então, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradecemos porque a forma como tu fazes as coisas, elas são perfeitas. Deus, tu criaste o homem, criaste a mulher, os dois iguais em dignidade diante dos teus olhos e para ti, os dois em igual valor, não um superior nem um outro inferior, mas os dois em igual valor para ti. E tu deste aos dois papéis diferentes. Tu deste aos dois capacidades diferentes. Deste aos dois cérebros diferentes, corpos diferentes, emoções diferentes, responsabilidades diferentes. E à mulher tu deste a responsabilidade da maternidade. E, Senhor, te queremos agradecer por todas as mães que aqui estão, que têm dado do seu melhor, que têm se esforçado, que têm lutado, que têm se alegrado junto aos seus filhos e que também têm derramado lágrimas pelos seus filhos e junto aos seus filhos. Te queremos pedir, Senhor, que tu as renoves nas suas forças, que tu lhes dês sabedoria, consoante a fase da maternidade em que estejam, algumas com bebés pequenos, outras ainda com bebés dentro da barriga, com necessidades próprias dessa fase, outras com crianças um pouco mais crescidas, que enfrentam outros desafios, outras já com crianças, filhos, fora de casa, mas que, no entanto, não deixam de ser mães, continuam a ser conselheiras, continuam a ser apoiadoras, continuam a estar presentes em oração pelos seus filhos. Senhor, te pedimos pelas mães, tenham elas os filhos na idade que tiverem, tu possas abençoá-las. Acima de tudo, que levem como o seu principal papel a educação cristã. O educarem na tua palavra, Senhor, os seus filhos. O incentivarem os seus maridos à liderança, ao pastoreio do lar. O apoiarem, o exigirem isso dos seus maridos. O orarem pelos seus filhos, pela alma dos seus filhos. Peço-te por aquelas que têm dos filhos sobre os seus cuidados, que possam conduzir os seus filhos aos teus caminhos. Peço por aquelas mães que lamentam e que choram porque os seus filhos estão longe do Senhor. Estão longe da comunhão com a igreja, estão afastados. Que tu as renoves, que tu lhes dês esperança e que tu lhes dês, Senhor, a perseverança na oração. E, Senhor, que tal como Mónica, mãe de Agostinho de Hipona, orou e nessas orações banhadas em lágrimas, ela viu o seu filho a render-se aos teus pés e tornar-se um dos maiores teólogos de toda a história da Igreja. Agostinho foi concebido nas lágrimas da sua mãe. Que haja filhos assim, Senhor, que estejam afastados, que não queiram saber de ti, que possam ser filhos de lágrimas. Senhor, que tu os tragas, que tu os convenças. Sei com cada mãe que aqui está, tu dês toda a sabedoria, toda a força. Tu lhes dês de serem cheias do teu Espírito para a missão de cuidar do lar, dos seus maridos e dos seus filhos. Te pedimos e suplicamos todas estas coisas no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.
Então podem sentar. As crianças então podem ir para as suas classes. Nós temos classes para as crianças, para as diferentes idades. E neste momento vamos abrir as nossas Bíblias. A Bíblia já foi aqui aberta. Nós acreditamos que a Bíblia não é um livro comum. Nós queremos que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, escrita por homens diferentes ao longo dos séculos, mas homens que foram inspirados por Deus. Tanto que são homens de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes línguas. A Bíblia foi escrita em grego, em aramaico, em hebraico. E a Bíblia tem um fio condutor. Ela tinha tudo para ser uma manta de retalhos, com porções desconexas entre elas, pelo facto de ter sido escrita em épocas diferentes, por homens diferentes, mas não, ela tem um fio condutor. Ela tem uma história, tem uma narrativa que culmina na pessoa e na obra de Jesus. Tudo antes fala dele, tudo depois fala dele, da sua vinda e do seu retorno. E não só a coerência interna da Bíblia é uma prova da sua veracidade e do seu aspecto sobrenatural, inspirado por Deus, não só o seu aspecto da coerência interna, mas também os seus efeitos nas sociedades, nas civilizações ao longo da história. E essa é uma prova do poder deste livro, mesmo estando sujeito a perseguições, a tentativas de destruição, a tentativas de jogar fora, de destruir o seu impacto. A verdade é que civilizações têm sido impactadas. E o que acrescenta ainda esse facto é que são civilizações completamente diferentes, desde orientais às ocidentais, do hemisfério norte e do hemisfério sul, com heranças de um tipo ou de outro, em termos religiosos, em termos filosóficos, desde uma Grécia banhada em filosofia, até uma China banhada em religiões orientais. Cristãos em todo o mundo comprovam o poder deste livro, a veracidade deste livro. E é este livro que nós abrimos nesta manhã e que queremos ouvir, porque Deus fala a partir dele. Ok? Então convido a abrir a Bíblia no livro de Atos, que é um livro do Novo Testamento escrito por um médico, Lucas. E nós temos estado a estudar Atos, hoje vamos para o capítulo 13. Nós hoje vamos entrar na segunda parte deste livro. Este livro tem duas partes, a primeira parte já a vimos. E nesta segunda parte, o autor do livro, Lucas, vai mudar o foco, vai mudar a atenção do seu livro. Vai mudar a atenção de Jerusalém e do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro foi quem nós vimos mais nesta primeira parte do livro, a sua ação, aquilo que ele fez. E vai mudar o foco para o apóstolo Paulo e para o trabalho missionário junto da região mediterrânea, além da Palestina. Ok? Então vamos ver o trabalho da expansão do reino de Jesus além da região da Palestina. Exatamente passando pela Judeia, foi o que nós vimos, pela Samaria, e agora vai chegar ao mundo gentil de uma forma mais explícita. Na primeira parte, Lucas relatou-nos o envio dos apóstolos, o comissionamento dos apóstolos. Jesus ressuscitou, Jesus teve 40 dias com os seus discípulos, teve 40 dias com os apóstolos e deu-lhes incumbências. Ele deu-lhes uma promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo para lhes dar poder para serem testemunhas, para falarem dele, para falarem da salvação que há nele. Então, na primeira parte, vemos esse comissionamento, esse envio. Vemos também a capacitação do Espírito. O Espírito Santo vem sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. Assim, vemos também o surgimento da igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, em Jerusalém. Vemos o início da missão também aos gentios, por parte de Pedro, por parte de Filipe. E a partir do capítulo que nós temos hoje em mãos, Lucas vai mudar o foco, vai fazer uma transição para Paulo e para a expansão do reino de Jesus para as regiões do Mediterrâneo Oriental. Então nós vamos encontrar 4 secções principais no resto do livro. Okay? A primeira, o trabalho de Paulo em Chipre, que é uma ilha que fica ali no Mediterrâneo, a 100 e poucos quilómetros de Israel, e no sul da Galácia. Também, em segundo lugar, o seu trabalho na Macedónia e na Acaia, nos capítulos 15 a 18. O seu trabalho em Éfeso, também capítulos 18 até ao 20. A sua prisão em Jerusalém, Cesareia e, finalmente, Roma. Capítulos 21 até 28. E no relato que nós vimos na semana passada, nós tivemos a perseguição do rei Agripa, o rei Herodes Agripa, contra a igreja em Jerusalém. Tiago, um dos apóstolos, foi decapitado.
Depois ele viu que isso politicamente estava a atrair popularidade, e como um bom político vive de popularidade, sem popularidade não há votos. Ok, é verdade que ele era um rei, mas ainda assim um rei precisa de popularidade. Então, ele viu que a perseguição à igreja estava a trazer o favor, o apoio dos judeus. Então ele vai continuar essa perseguição e ele vai mandar prender um outro apóstolo, o principal apóstolo ali na igreja de Jerusalém, que é o apóstolo Pedro. E ele tinha o objetivo de decapitá-lo também, tinha o objetivo de executá-lo, de matá-lo. Só que nós vimos um livramento sobrenatural, ele é liberto da prisão. E o que nós vimos foi a partida de Pedro da igreja de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém. Muito possivelmente os outros apóstolos também saíram da igreja de Jerusalém. Tanto que nós não vamos encontrar mais, ou tanto, o apóstolo Pedro. Vamos ver principalmente o apóstolo Paulo. E hoje nós teremos no nosso texto os fundamentos importantes para a realização do trabalho missionário. Vamos ver como é que Paulo é enviado para a missão. Toda a igreja, todas as igrejas locais, todas as igrejas, a nossa e todas as outras que se definem, que se afirmam como igrejas, têm que estar envolvidas em trabalho missionário. Ponto final. Toda a igreja deve estar envolvida naquilo que Jesus está envolvido. Jesus está envolvido no quê? Na expansão do seu reino. Tanto que Jesus deu uma ordem a todos os seus discípulos. Vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E depois deu uma promessa, eu vou estar convosco até ao fim. Então vamos a Atos capítulo 13 e para já leremos os versículos 1 até 3. Ok? Atos capítulo 13 e leremos os versículos 1 até 3. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e impuseram-lhes as mãos e deixaram que partissem. Até aqui. Então, Lucas aqui ele volta o seu olhar para a igreja de Antioquia. Já vimos como é que a igreja surgiu lá em Antioquia, já olhámos para lá, para aqueles que nos acompanharam nesta série. E ele vira-se para o trabalho missionário de Saulo e começa com uma descrição da vida da congregação de Antioquia, como é que a igreja de Antioquia vivia, onde Saulo e Barnabé estavam a servir. Primeiramente, nós temos uma lista dos profetas e dos mestres que serviam nessa comunidade. Os profetas traziam a revelação de Deus, traziam exortação, traziam instruções, traziam encorajamento e por vezes previam o futuro, como nós vimos já o profeta Ágabo, que trouxe uma previsão de uma grande fome sobre o mundo. Os mestres eram aqueles que se dedicavam a explicar e ensinar a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que eles tinham na altura? O Antigo Testamento. Ainda não tinham, o Novo Testamento não tinha sido escrito. Ele vai sendo escrito à medida dos próximos anos. Então, tinham o Antigo Testamento. Eles explicavam o Antigo Testamento e especialmente mostravam como é que todo o Antigo Testamento se cumpria na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas eles também ensinavam aquilo que Jesus tinha ensinado e que foi sendo passado uns para os outros, especialmente por meio dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, o seu ensino era era autoritativo, tinha autoridade nele próprio, porque era baseado no ensino de Jesus que Jesus mandou transmitir. Então era isto que os mestres faziam, ensinavam o Antigo Testamento, como se cumpriu em Jesus, e as palavras de Jesus replicadas pelos apóstolos. E é também de se destacar a diversidade deste grupo de profetas e de mestres. Barnabé era um judeu de fala grega, que ele era original de Chipre, da ilha de Chipre. Ele tinha vivido em Jerusalém e depois, mais tarde, ele é enviado por Jerusalém para a igreja de Antioquia para apoiar esta igreja nascente em Antioquia. Ele é enviado pela igreja de Jerusalém. Simeão, muito possivelmente, era de origem africana, porque ele é chamado aqui de Níger, okay? Uma expressão latina que significa negro. Lúcio era de Cirene, do norte da África, e Manaém cresceu junto com o rei Herodes. O Herodes Antipas, o filho do Herodes I, o Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Pelo que este devia ter origem nobre, judaica, porque ele fazia parte da corte de Herodes em Jerusalém. Saulo já o conhecemos. Sabemos que ele estudou sob Gamaliel em Jerusalém. Sabemos que ele, pelo seu zelo religioso, ele perseguiu os cristãos, mas sabemos que Jesus o apanhou na curva. Que Jesus foi ter com ele e Jesus o chamou para servi-lo. E a partir daí, ele então já foi como missionário para Damasco, foi como missionário para a Cilícia, antes de chegar também para trabalhar na igreja em Antioquia, através de Barnabé.
E o que é que acontece? Durante o momento de adoração da igreja, que incluía jejum, o Espírito Santo revelou, talvez por meio de um destes profetas que nós vemos aqui, por meio de um profeta, o Espírito Santo revelou que Saulo e Barnabé deviam ser separados para serem enviados. E Saulo e Barnabé, então, vão ser enviados pela igreja. Barnabé já tinha experiência. Ele tinha sido enviado por Jerusalém para Antioquia para apoiar o trabalho ali. Paulo, ou Saulo, também já tinha experiência. E agora o Espírito Santo envia estes dois pregadores a deixarem Antioquia e a proclamarem o Evangelho em lugares novos, outros lugares. Trata-se de uma ordem direta dada pelo Espírito Santo a uma igreja local. É a única vez que vemos no Novo Testamento isto relatado, uma ordem direta do Espírito Santo dada à igreja. E a igreja de Antioquia, o que é que ela faz? Ela obedece. Ela obedece à ordem dada pelo Espírito. Mais uma vez jejuaram, fizeram um novo jejum antes de os enviarem. Oraram por Barnabé e Saulo, possivelmente oraram por direção, por proteção, por sabedoria, por ousadia, coragem na missão. Impuseram as mãos, que era uma forma de comissionar também, invocar a presença de Deus e a capacitação de Deus para esta tarefa. Nós vemos também mais à frente como Timóteo foi também sujeito à imposição de mãos antes de ser consagrado ao ministério. Então vemos esta imposição de mãos para a consagração ao ministério, para um envio para tarefas específicas. Agora, para onde é que eles iriam? Eles são chamados para ser separados, são enviados. Para onde é que vão? Versículos 4 a 12, que é todo o nosso texto. O resto do nosso texto. Então, versículos 4 até 12. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago, falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim também se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Até aqui. A ênfase de Lucas, então, nos primeiros 3 versículos, Lucas coloca bastante ênfase no Espírito Santo, que o Espírito Santo separa aqueles dois homens. Vemos uma igreja que busca o Espírito. E agora, nesta segunda parte, nós vemos também a continuação de uma ênfase que é dada à direção do Espírito em favor do avanço e da expansão do reino, ao afirmar novamente que o Espírito Santo envia Saulo e Barnabé. Então, os missionários viajaram cerca de 26 quilómetros até chegarem ao porto da cidade de Seleucia, uma das cidades portuárias mais importantes da costa síria, onde então apanharam um barco para Chipre, uma viagem de cerca de 100 quilómetros. Saulo e Barnabé aportaram na cidade de Salamina, na parte oriental de Chipre, e fizeram aquilo que sempre fizeram depois, aquilo que iriam fazer sempre no seu trabalho missionário. Primeiro iam onde? Iam às sinagogas. Iam falar aos judeus, iam mostrar a partir do Antigo Testamento que Jesus era o Messias que estava prometido. Já havia uma ponte, já havia uma conexão com os seus ouvintes, já havia um chão comum que eles podiam estabelecer um diálogo e mostrar como Jesus era o cumprimento das Escrituras. E por isso iam para as sinagogas apresentar o Evangelho. E neste caso eles foram a várias sinagogas, diz o texto coloca no plural, o que indica que havia uma comunidade judaica grande naquela ilha e encontravam-se em diferentes localidades. E Lucas diz-nos que Saulo e Barnabé também se fizeram acompanhar por uma terceira pessoa, que já apareceu no capítulo anterior, João Marcos. Muito possivelmente o autor do Evangelho de Marcos que nós temos no Novo Testamento. Então Saulo e Barnabé atravessaram toda a ilha, pelo sul, e chegaram até Pafos. Ou seja, eles andaram 180 km a pé, uma viagem que possivelmente durou 7 dias. E em Pafos os missionários tiveram um encontro com um astrólogo, um mago judeu, chamado Bar-Jesus. Agora, ele era conselheiro de um governador romano, Sérgio Paulo. E é a segunda vez que Atos, em tão pouco tempo, que Lucas vai relatar um confronto entre o pregador da palavra e um mago. No primeiro foi Simão, o mago, com o apóstolo Pedro. Agora, o apóstolo Paulo com Bar-Jesus. E Lucas descreve Bar-Jesus com diversos adjetivos. Ele não precisava, mas ele o faz.
Descreve como um mago, ou seja, uma pessoa que usava encantamentos com o objetivo de influenciar e controlar poderes sobrenaturais a fim de trazer benefícios para os seus clientes, a fim de evitar maldições ou a fim de mandar maldições contra quem se levantasse contra quem lhe pagasse e quem fosse seu cliente. É descrito também como um falso profeta, ou seja, alguém que afirma falar em nome da divindade, só que fala coisas falsas, não fala coisas verdadeiras. É alguém que também é descrito como um judeu, ou seja, alguém de descendência judaica. E o apóstolo Paulo, o Saulo, vai descrevê-lo como filho do diabo. Isto sugere que a magia que ele fazia era apoiada por poderes demoníacos. Ou seja, trata-se aqui de um confronto entre o Evangelho e as forças das trevas. Entre alguém que procura desencaminhar quem está a ouvir o Evangelho, alguém que está associado a demónios, alguém que é mau e perverso, e aqueles que apresentam o Evangelho. E Bar Jesus aconselhava o procônsul Sérgio Paulo, descrito como um homem sensato, um homem inteligente, um homem que, ao ouvir que havia ali Paulo e Barnabé a falar nas sinagogas, certamente estava a dar fruto, certamente a fama deles se espalhou, porque porque Sérgio Paulo, o governador, ouviu falar deles e disse: eu quero ouvir a palavra de Deus também. E mandou chamá-los. E Bar Jesus, no entanto, vê aqui a possibilidade do seu negócio ser arruinado. Porque certamente já sabia das histórias das conversões de pessoas ao Evangelho e que isso implicava em mudanças de vida. E ele sabia que podia perder ali uma fonte de rendimento importante ao seu lugar de destaque e de proeminência na sociedade, que é estar ao lado de um político. Então ele vai tentar usar a sua influência para perverter a chegada do Evangelho ao coração deste governador romano. E a partir do versículo 9, Lucas, se vocês repararem, ele vai começar a chamar Saulo de Paulo. Só aqui é que ele começa a chamar de Paulo. Lucas vai passar a usar o nome romano ao invés do nome hebraico. Tá? Às vezes as pessoas dizem: Saulo era aquele que perseguia a igreja e Paulo é o convertido. Claro que isso fica bonito colocar as coisas dessa forma, é giro, mas não é assim que a Bíblia trata. Okay? Senão, Paulo já seria antes. O que nós vemos é mais do que isso. Esta alteração, esta mudança da forma de designar o apóstolo, deve-se especialmente a esta transição da missão da igreja do mundo judaico para o mundo gentil. Okay? Do hebraico para o mundo romano. E o apóstolo Paulo era cidadão romano. Okay? Paulo vai então dirigir-se a Bar Jesus e vai anunciar-lhe o castigo divino, pelo facto de ele estar a opor à pregação do Evangelho. Mas antes disso vai descrevê-lo também como uma pessoa de engano, de fraude. E isto é contrastado como Lucas descreve o apóstolo Paulo. Por um lado, Bar Jesus é cheio de engano e Lucas descreve o apóstolo Paulo como sendo cheio do Espírito. Okay? Temos aqui um contraste importante. Paulo descreve-o também como filho do diabo, como inimigo daquilo que é certo e correto, porque ele é um mago, ele é um falso profeta, ele não é inspirado por Deus, ele é inspirado pelo próprio diabo, ele é um inimigo de Deus. E o apóstolo Paulo vai ainda fazer uma pergunta retórica, vai lançar uma pergunta, para reforçar exatamente o caráter, para reforçar as ações de Bar Jesus. Vai o acusar de estar a perverter a mensagem que é anunciada ao procônsul. E por fim ele então dá um julgamento, dá um juízo, a condenação de Deus. O mágico ficaria cego por um tempo determinado, um tempo com início e fim. E assim que Paulo profere o castigo divino, o que é que acontece? Bar Jesus fica cego. Ele perde a visão, ele procura logo ajuda para se poder orientar. Naturalmente, se nós ficasse cego de repente, seria minimamente assustador. E quando Elimas, que também é o nome de Bar Jesus, ficou miraculosamente cego, o que é que acontece? O procônsul creu na mensagem do Evangelho. Sendo que a conversão de Sérgio Paulo, deste governador romano, é inicialmente ligada a este milagre punitivo que cegou este falso mago, mas depois Lucas vai relacionar a conversão ao quê, propriamente dito? Ao facto de ele ter ficado impressionado com a doutrina, com o ensino sobre o Senhor. Ou seja, o milagre deu credibilidade à mensagem, mas quem converteu foi a mensagem, ou Deus através da mensagem. Okay? Como eu referi no início, na primeira parte do livro de Atos, Lucas coloca o seu olhar principalmente em Pedro, na igreja de Jerusalém, mostrando como Jesus, através do seu Espírito, por meio dos seus discípulos, continua a fazer crescer o seu reino. E isto é Atos, o livro de Atos é isto, é a expansão do reino, é o crescimento do reino. E ele assim cumpre as suas promessas. Nós falámos no início.
Que Deus está a restaurar o povo de Israel, o verdadeiro povo de Israel, o genuíno povo de Israel, que é constituído por todos aqueles que creem, por aqueles que são descendentes de Abraão. Quem é que é descendente de Abraão? Todo aquele que é justificado pela fé, independentemente da sua etnia, da sua nacionalidade. E então vemos o reino a se expandir além das fronteiras geográficas e étnicas. Vemos um movimento que vai de Jerusalém, passa pela Samaria, pela Judeia antes, e em direção ao mundo gentil. E o livro de Atos então chega nesta segunda parte, do texto que nós temos hoje. O foco muda para Paulo, com o Evangelho chegar a novas regiões do mundo. A própria mudança da forma de se referir ao apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, mostra esta transição. Este é o objetivo então de Lucas. Mostrar esta transição, esta passagem serve de transição. O objetivo de Lucas, então, com esta narrativa, o objetivo que ele tem para os seus leitores da altura do século III, do século V e do século XXI, é demonstrar a expansão do Evangelho além dos limites de Jerusalém, em direção ao mundo gentil, além da Palestina, através das viagens missionárias de Paulo. Este é o objetivo desta narrativa, mostrar esta transição da expansão do Evangelho para o mundo gentil. Então, nesse sentido, nós encontramos aqui o quê? A comissão de Paulo e Barnabé, como sendo uma iniciativa não humana. Ou seja, esta transição do mundo da Palestina para além dela não é uma iniciativa de umas pessoas que acharam que estrategicamente era melhor fazer assim. Não, é uma iniciativa divina, é uma iniciativa do próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito que, dentro do contexto do reconhecimento da igreja local, uma igreja local que vive na dependência de Deus, é o próprio Deus que envia Paulo e Barnabé. Então o trabalho missionário de Paulo e Barnabé é autenticado pelo Espírito, é apoiado pela igreja de Antioquia, consiste num movimento geográfico para fora, está fundamentado no quê? Na proclamação da palavra de Deus e resiste vitorioso às investidas do inferno. Então encontramos neste texto aqui 5 fundamentos importantes para o trabalho missionário. 5 fundamentos importantes. O trabalho missionário deve ser autenticado pelo Espírito Santo, deve ser apoiado pela igreja local, tem que ser um movimento geográfico para fora, deve ser construído a partir da pregação da palavra e tem a garantia de que vai ter resistência do inferno. Mas também tem como garantia a vitória final. Okay? 5 fundamentos para o trabalho missionário. Primeiro, autenticado pelo Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo envolvido nos empreendimentos tomados ao longo desta narrativa. O Espírito Santo está do início até o fim. Em primeiro lugar, encontramos os profetas que falam revelação de Deus e que, no caso, eles revelam que Deus quer, que Deus tem como sua vontade que Paulo e Barnabé sejam separados. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja jejua, enquanto a igreja demonstra a sua dependência de Deus. Então é o Espírito Santo que vai enviar estes homens para Chipre. Agora, não só o Espírito Santo vai enviar, mas o Espírito Santo vai capacitar. Porque enquanto eles estão naquela ilha a proclamar o Evangelho, obviamente que sabemos que quem converte é o Espírito Santo. Então, se há conversões é porque o Espírito Santo convenceu a partir das Escrituras. Mas vemos também que o Espírito Santo capacita para lidar com a oposição das trevas. Porque Paulo tem discernimento. Paulo percebe, aquele homem está a influenciar este político. E então Paulo fala e dirige-se a Bar Jesus. É o Espírito Santo quem dá este discernimento. É o Espírito Santo que vai operar um milagre sobrenatural de punição, de juízo, num tempo limitado, possivelmente para proporcionar depois a Bar Jesus que ele se arrependesse e se convertesse. Então é o Espírito Santo que produz esse trabalho sobrenatural, que por sua vez essa obra sobrenatural, que vai dar credibilidade à mensagem do Evangelho que está a ser pregada por Paulo e por Barnabé, e o procônsul se converte. Então nós vemos nessa passagem, o Espírito envia e o Espírito capacita. Foi por isso que Jesus prometeu o seu Espírito, em Atos capítulo 1, versículo 8, para os seus discípulos. Ele disse que daria poder para eles, que enviaria o Espírito para que eles tivessem poder, para serem suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins da terra. Nós vimos o Espírito a vir sobre os apóstolos e sobre os discípulos que se reuniam em Jerusalém. Fruto disso nós vimos milhares de pessoas, milhares de judeus a se converterem em Jerusalém. Vimos como o Espírito Santo conduziu Filipe a pregar ao eunuco. Vimos como depois de Filipe pregar ao eunuco, ele foi transportado pelo Espírito Santo de uma forma miraculosa, sobrenatural. Ele foi trasladado para Azoto. Vimos como Pedro teve a visão e como o Espírito Santo depois falou a Pedro: olha, estes homens que vão vir à tua casa, ouve-os, vai com eles e vai pregar a Cornélio. E Pedro prega, o Espírito desce sobre Cornélio e sobre a casa, e eles são batizados no Espírito, eles convertem-se. Então nós vemos o Espírito Santo. Depois, mais à frente, vamos ver Paulo, no seu empreendimento missionário, a querer ir pregar para uma determinada localidade, o Espírito Santo vai impedir. Diz, por aqui não.
E Paulo vai direcionar, o Espírito Santo vai direcionar Paulo para pregar noutro lugar, para ir para a Macedónia, onde ele tem muito povo a ser convertido. Então nós vemos o Espírito Santo ao longo do livro de Atos, a chamar, a enviar e a capacitar. O Espírito chama pessoas para a sua obra. O Espírito chamou Paulo, chamou Barnabé, do meio do serviço em que eles estavam envolvidos, em Antioquia. O Espírito conduziu Filipe, que já servia à igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo chamou profetas, levantou juízes, ungiu reis. E hoje em dia não é diferente. O Espírito Santo continua a chamar filhos, continua a chamar filhas para o seu trabalho missionário. E Ele chama sempre aqueles que já estão envolvidos no seu trabalho e na sua igreja. É assim que o Espírito Santo costuma agir. Aqueles que estão num contexto de adoração, de dependência de Deus no seio da igreja local. Como igreja local nós temos que viver tal como a igreja de Antioquia. Viver em adoração. Viver em dependência de Deus, que se pode manifestar pelo jejum. Já jejuámos na altura da pandemia. Nós fizemos um jejum. O jejum caminha sempre lado a lado com a oração. É uma expressão potencializada da dependência de Deus. Porque quando nós jejuamos, nós tiramos o alimento. E jejum é de alimento, não é de nada mais. Ok? Não há jejum de internet. Isso é uma coisa boa, é proveitosa para a nossa vida, mas não o chamem jejum bíblico. O jejum bíblico é jejum de alimento. Nós precisamos do alimento para quê? Para viver. Nós não precisamos de internet para viver. Nós precisamos de jejum para viver. Ao tirarmos o alimento, para nos separarmos para a oração, nós estamos a dizer a Deus, ou estamos a expressar de uma forma concreta que dependemos mais dele, da sua intervenção, do seu livramento, da sua capacitação, o que for. Precisamos mais dele do que precisamos do próprio alimento que é vital para a nossa manutenção biológica, para a nossa vida. O jejum é isso, é essa expressão potencializada da dependência de Deus. E esta igreja vivia assim, nós temos que viver assim. Igrejas que sabem da sua insuficiência, que sabem da sua necessidade absoluta de Deus. São essas as igrejas que vão ser usadas por Deus para a obra missionária, para a expansão do reino, para a proclamação do Evangelho. São essas as igrejas que são sensíveis ao sopro do Espírito. São igrejas que adoram, são igrejas que são dependentes de Deus. São igrejas que buscam o Espírito Santo. São igrejas que querem e anseiam pela presença e pelo poder do Espírito Santo. São estas igrejas que Deus usa. Nós temos falado, eu tenho falado, nestas últimas pregações, quase todas tenho falado, em nós querermos enviar pessoas do nosso meio, formadas por nós, para servirem como missionários, para servirem como pastores, para servirem como cooperadores ou apoiadores de ministérios, de plantações, enfim. Mas para isso nós precisamos buscar ardentemente a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada feito. É Ele quem nos vai mostrar quem vai do meio da nossa igreja. É Ele que vai mostrar para onde essa pessoa vai. É Ele que vai mostrar quando. É o Espírito Santo. Nós precisamos dele. A nossa preocupação, então, como igreja, deve ser adorar o Espírito, afirmar a nossa dependência dele, a nossa necessidade dele, se for preciso, jejuando e sempre dispostos a ouvir o Espírito e a ir. Seja quem for, seja quem Ele chamar. Então podemos começar por orar para que Deus separe pessoas do nosso meio, para irem. Podemos começar por orar para que Deus separe pessoas para servirem noutros lugares do nosso meio. Podemos orar para que o Senhor nos leve a uma vida de oração, uma vida de dependência dEle. Que Deus nos leve a buscar o seu poder, o poder do seu Espírito, a sua presença. Então eu quero te encorajar nesta manhã a tu buscares o Espírito Santo, a tu buscares Deus, a tu adorares o Senhor, a buscares a sua presença. Eu quero te encorajar a tu orares e a tu colocares na disposição de Deus. Seja a idade que tu tiveres, seja uma criança, um jovem que tem a vida pela frente, pode investir, pode estudar, pode se preparar para ser enviado. Ou seja, alguém já mais avançado em idade. Alguém que agora já tem disponibilidade ou que em breve terá disponibilidade pela sua aposentadoria, pela sua reforma. Dispõe-te nas mãos de Deus. Deus pode te enviar. Deus já enviou missionários em fases tardias da vida ou em fases jovens. Em qualquer idade, dispõe-te. E quero te encorajar, caso já não o faças, a servir na igreja. Seja algum ministério formal, mas serviço na igreja não é só estar dentro de um ministério com nome. Ministério também pode acontecer e deve acontecer de forma orgânica, em que servimos uns aos outros, falamos a palavra uns aos outros, encorajamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Serve a Deus. Deus chama quem já está com a mão no arado. Serve a Deus. E se tu tens sentido a parte de Deus, porque pode acontecer, pode ser que Deus te esteja a dar a convicção para tu servires, para ires para a missão, para tu servires em tempo integral,
fica em oração, dispõe-te a servir na igreja local e busca os pastores da igreja. Procura falar, para nós podermos te orientar, dizer, olha, faz isto, faz aquilo. Ok? Isto leva-nos ao ponto seguinte, que é a questão da igreja, o envolvimento da igreja. O trabalho missionário acontece a partir da igreja local. É a igreja que reconhece, é a igreja que apoia o trabalho missionário. Saulo e Barnabé foram enviados por uma igreja local. Não foram de iniciativa própria. Um dia não se lembraram, vamos. Não, foi no contexto da igreja. O Espírito falou à igreja e o Espírito enviou por meio da igreja. A igreja de Antioquia reconhece a orientação do Espírito e comissiona Saulo e Barnabé. Eles pertenciam a uma congregação local e foram enviados por ela para uma nova iniciativa missionária. Os dois tinham já experiência missionária. Barnabé tinha cerca de 10 anos de experiência missionária. Saulo já tinha cerca de 15 anos de experiência missionária. Mas foi a igreja que os apoiou. E vejam, a igreja enviou muito possivelmente os seus 2 melhores. Barnabé é um coração pastoral. Barnabé é um pastor. Okay? Nós vemos como Barnabé se preocupa com as necessidades dos outros. Lá logo no início, no capítulo, não sei se é no final do capítulo 2, ou já no capítulo 3, que ele se preocupa com a igreja, ele vende parte das suas propriedades para suprir necessidades de irmãos que têm menos. Nós vemos que é Barnabé que introduz Saulo. Quando toda a gente desconfiava dele porque ele era um perseguidor da igreja, é ele que vai fazer a ponta, é ele que vai intermediar. Nós vemos Barnabé a preocupar-se com a igreja de Antioquia e a perceber, eu não consigo fazer isto sozinho, eu preciso mais de alguém, eu vou buscar Saulo. E ele traz Saulo. Barnabé é um pastorzão, é aquele que tem um coração pastoral do cuidado. E a igreja envia o seu melhor pastor. Ou um dos seus melhores pastores. Mas a igreja também envia, talvez o melhor teólogo, o melhor mestre que eles ali tinham. Estudado aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras. Saulo, a igreja envia os seus melhores. É no contexto da igreja local que os missionários são reconhecidos e são enviados. É o Espírito que chama e separa, mas ele faz isso onde? No contexto da igreja. Porque são pessoas que já estão a servir. São pessoas que a igreja vai dizer, sim, este aqui de facto tem o dom, tem a chamada, tem a vocação. E a igreja envia. Por isso, a minha exortação, eu reforço-a. Se tu não estás a servir na igreja, serve. Todo o crente não vai desenvolver no seu desenvolvimento cristão, passa a redundância, se não servires. Serve, envolve-te, dispõe-te. Não sejas apenas alguém que vem, que está, que é aquecedor de banco, sendo membro ou não, se não és membro e já percebeste que queres estar aqui nesta igreja, vem falar comigo, vamos abrir uma classe de novos membros muito em breve. Compromete com uma igreja local. Se já és membro e não estás envolvido, envolve-te, serve, seja no ministério formal, institucional da igreja, ou seja organicamente, intencionalmente na vida dos teus irmãos e das tuas irmãs. E então o Espírito Santo vai confirmar a tua chamada à igreja. Ou pode ser até que tu não tenhas uma convicção pessoal e subjetiva, que Deus te está a chamar para a obra. Mas pode ser que Deus não fale contigo de forma direta, através desse pensamento, dessa convicção pessoal subjetiva, mas Deus vai falar contigo através da igreja local e vai dizer, olha, temos pensado, temos orado e tu serias uma boa pessoa para nós te enviarmos. Porque também acontece assim. Mas serve na igreja, envolve-te na igreja. Nós queremos, como igreja, plantar outras igrejas, seja perto, seja longe, revitalizar igrejas ou apoiar trabalhos missionários já existentes. Apoiar trabalho missionário fora, noutros continentes. Agora, talvez um dos nossos focos prioritários nesta fase da nossa igreja, que é uma fase de crescimento e de necessidade de recursos humanos preparados e capacitados, talvez esta fase, e várias pessoas têm falado nisso e mencionado disso, portanto, talvez seja essa a orientação do Espírito, seja a fase de investirmos naqueles que estão dentro, de prepararmos e de capacitarmos, de formarmos, de darmos contexto para que possam servir, para que possam entender os seus dons e ver a igreja reconhecer os seus dons, para depois então, na dependência do Espírito, esses que estão preparados, que já servem na igreja, que são queridos à igreja, que são importantes para a igreja, serem enviados para fora da igreja. Então vamos orar por um envolvimento crescente de cada membro no serviço no seio da nossa igreja. Vamos orar por isso. E se calhar vamos começar a pôr isto mais na nossa reunião de oração. Para depois sermos conduzidos pelo Espírito a enviar. Vamos orar para que possamos ver pessoas do nosso meio a serem enviadas para fora. Queremos plantar igrejas no nosso país, mas também queremos apoiar ou nos envolvermos diretamente em trabalhos missionários fora. Lembram-se da Liliane, da Augusta, que foram para Moçambique há uns anos atrás, muitos aqui não conheceram. Eles foram lá
Tiveram trabalho, iam e vinham. Entretanto, não puderam ficar lá. O trabalho missionário não pôde avançar. Sentimos a necessidade de ter lá um casal, mas não havia. A Augusta, entretanto, teve a sua mãe que ficou doente. A Liliane também, ela própria, ficou doente. E todo o trabalho ficou suspenso. Pensámos, bom, isto tudo não serviu para nada. Ok? No entanto, anos depois, vimos que o trabalho surtiu fruto. E um desses frutos, hoje em dia, é um pastor ali, que entrou em contacto com a Ação Bíblica, no caso com a Augusta, que é da Ação Bíblica do Olhão, e começou a ser feito um trabalho de apoio. Já houve uma viagem e pensa-se em fazer mais viagens. Agora, como nós vamos ver mais a seguir, aqui já salto uma parte da pregação, trabalho missionário não é só trabalho social, trabalho com crianças, ajudares neste aspecto social ou naquele. Trabalho missionário é a proclamação do Evangelho. E isso faz-se através de igrejas locais que sejam saudáveis. Então, está em cima da mesa. Aliás, nós temos falado nisso, temos orado. Os jovens já organizaram vários eventos para angariarem fundos, para criar uma equipa missionária, para irmos então para Moçambique. Para eu ir a Moçambique, perceber o contexto, perceber a igreja, perceber o pastor, perceber onde é que podemos apoiá-lo e investir naquela igreja. Primeiro, analisar, perceber, e depois vamos ver o que é que o Espírito Santo faz. Ok? Então, mas trabalho perto, uma plantação em Portimão, trabalho longe, um trabalho em Moçambique. Mas queremos mais. Queremos mais. Então, em primeiro lugar, o trabalho missionário é autenticado pelo Espírito. Em segundo lugar, é apoiado pela igreja local. E em terceiro lugar, é um movimento geográfico para fora. O trabalho missionário de Saulo e Barnabé é visível no mapa. Ok? Se olharmos para o mapa, vamos ver um desenho, vamos ver um percurso. Existe uma movimentação geográfica. De Antioquia vão para Seleucia. Da Seleucia vão para Chipre. Chegam a Salamina, atravessam a ilha e vão até Pafos, que é no outro lado, é a capital da província. Então, Saulo e Barnabé foram enviados. Houve uma movimentação geográfica no espaço. Foram ter com pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram a boa nova, a salvação em Jesus Cristo. E essa é uma ideia importante. Porque, como diz um comentarista, Eckhard Schnabel, isto é importante porque às vezes isto é meio que falado e não é bem verdade. Missão não é simplesmente a existência cristã. Missão não é tudo o que a igreja faz. Não, tudo o que nós fazemos é missão. Não, não é. Não é. Mas o que é? É a atividade deliberada, uma intencionalidade de uma comunidade de fé que se distingue do seu ambiente. Há uma distinção do ambiente. É fora dela. Tanto em termos de crença religiosa, a sua teologia, quanto em termos de comportamento social, a sua ética. Há uma distinção. É uma igreja que trabalha ativamente para conquistar outras pessoas para os conteúdos da fé e o modo de vida que reflete essa fé. A intencionalidade e o movimento geográfico são parte integrante do trabalho missionário autêntico. Por outras palavras, o que é que está aqui a ser dito? Tem de haver uma movimentação que é intencional, que é ativa e que é de dentro para fora. Do nosso contexto para um outro contexto, da nossa vida para a vida de outras pessoas, com o objetivo concreto de lhes apresentar o Evangelho. Não podemos perder jamais de vista este aspecto essencial da vida da igreja, o aspecto da missão. A igreja está em missão, a igreja tem uma missão. Jesus disse, vão, movimento, façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Então tem de haver uma movimentação intencional e ativa para irmos ao encontro dos outros. Seja, no contexto das nossas vidas diárias, em que temos um contexto de trabalho, temos colegas de trabalho, temos familiares, ou dois, saindo do contexto da nossa vida atual, de tudo o que conhecemos como a nossa rotina, da nossa vida, do nosso local, e irmos ao encontro de outros para fora, noutro lugar, noutra cidade, noutro país, noutro continente. Simplesmente estar no trabalho não é missão. Okay? Não, eu estou em missão no meu trabalho. Simplesmente estar no trabalho e cumprir as nossas responsabilidades não é estar em missão ou obedecer ao mandamento de Jesus de ensinar todas as coisas que Ele mandou, de fazer discípulos. Não é. Porque outras pessoas de outras crenças religiosas fazem exatamente a mesma coisa. E têm, se calhar, uma integridade ética, uma integridade moral, uma excelência profissional. Excelência profissional não é proclamação do Evangelho. Okay? Não é o cumprimento da missão. Tem de haver uma intenção no como se está no local de trabalho. Tem de haver o desejo, tem de haver a resolução e tem de haver a ação de, no contexto do trabalho, irmos ao encontro dos nossos colegas, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, seja lá o que for, levando as boas notícias acerca de Jesus Cristo. Para haver missão, tem que haver intenção e ação de proclamação do Evangelho. Ok? Todos os crentes são chamados, são comissionados a esta missão. Todos.
Jesus disse para todos os discípulos: vão e façam discípulos. Todos. Todos. No entanto, haverá alguns que poderão ser comissionados. Esse é o foco do nosso texto principal. Alguns podem ser comissionados a fazer movimentos geográficos intencionais maiores, indo até outras cidades, ou indo até outros países, ou indo até outros continentes onde a carência existe em relação à pregação do Evangelho. Então precisamos obedecer à chamada universal da missão, que é para todos, onde nós estamos, na nossa cidade, no nosso local de trabalho, família, etc., vizinhos. Mas ao mesmo tempo também temos que fomentar este movimento missionário para fora, a missão mundial indo a outras cidades, países ou continentes. E não é uma coisa ou outra. Não, nós já evangelizamos bastante aqui. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e a outra. É a missão na nossa cidade, junto aos nossos vizinhos e colegas, e plantar igrejas, seja perto ou seja longe. Então vamos pedir a Deus que nos conduza nestas duas direções. Sermos uma igreja muito evangelizadora nos nossos contactos, e isso depende não do pastor, porque o pastor não está no hospital, não está na empresa em que tu estás, não está na escola em que tu estás, não está na universidade em que tu estás e não mora no prédio em que tu moras. Isso é tua responsabilidade. O teu vizinho da frente, que já conversou 1001 vezes contigo sobre... Ou já aquelas conversas de quando entramos no elevador e fica aquele momento awkward e esquisito. Pois é, hoje está um dia quente. Diz que vai aumentar ainda mais, não é? Mais do que isso. Intencionalidade. Nós estamos onde estamos, não por casualidade, mas por soberania divina. Sejamos intencionais, estabeleçamos pontos, criemos amizades intencionais, chamamos o nosso vizinho para fazer um churrasco. Okay? Chamemos o nosso vizinho para beber um café, para beber um chá, qualquer coisa. E vamos estabelecendo uma amizade, vamos proclamar o Evangelho. Quem diz vizinho, diz colega, diz paciente, diz cliente, diz o que for. Okay? Quarto, a obra missionária tem que ser fundamentada na proclamação da palavra. Então, seja indo para perto, no nosso contexto, seja indo para distâncias maiores, o fundamento essencial para nós dizermos a missão. Está a ser cumprida a missão que Jesus nos deu. Há trabalho missionário. É o facto de nós estarmos a proclamar o Evangelho. Ok? Afirmar quem Jesus é, aquilo que Ele fez. Saulo e Barnabé proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas em Salamina. Fizeram o mesmo em Pafos, de tal forma que o governador ouviu falar daquilo que eles andavam a proclamar, chamou-os para ouvir a mesma coisa. Foi a palavra que foi exposta em Atos capítulo 2 que levou a milhares de conversões. Foi a pregação de Filipe que levou à conversão de Eunuco. Foi a pregação de Pedro que converteu Cornélio e a sua casa. É a exposição da palavra, a proclamação do Evangelho, que ao longo de todo o livro de Atos conduz pecadores à salvação eterna. Proclamação da palavra. É a palavra que penetra o coração das pessoas. Ela é o fundamento do trabalho missionário. Trabalho missionário não é trabalho social. Trabalho missionário não é construir hospitais. Trabalho missionário não é dar de comer a crianças pobres. Trabalho missionário não é ensinar pessoas naturais de um país onde há carências muito grandes, económicas, e ensinar-lhes profissões para que elas possam sustentar. Isso não é trabalho missionário, pessoal. Não é trabalho missionário. Essas coisas são boas? São. São necessárias? São importantes? São. Mas elas não são o trabalho missionário. Elas permitem responder a necessidades básicas, a necessidades específicas. Elas revelam o amor de Jesus Cristo. Nós temos que fazê-las porque Jesus ordena que nós façamos o bem pelo bem. Elas são boas obras que levam os outros a olharem para nós e a olharem para Deus. Mas elas não são o cumprimento da missão em si dada por Jesus. Porque pode haver hospitais, pode haver sopa que é dada, pode haver trabalho médico que é feito gratuitamente para as pessoas e pode não haver proclamação do Evangelho. Trabalho missionário não é essas coisas. Ok? Essas coisas podem dar o contexto e podem dar a credibilidade e podem dar o adorno para aquilo que tem de facto o poder de salvar, que é a pregação do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porquê? Diz o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 16. Então, normalmente, muito trabalho missionário, ele acontece junto com outros tipos de trabalhos. Deste trabalho social todo que eu mencionei. Para dar credibilidade ao Evangelho, para ajudar genuinamente as pessoas naqueles lugares. E se forem ver, os cristãos ao longo da história têm sido esses que têm construído hospitais, que têm construído escolas para a educação das pessoas, que têm feito este trabalho social importantíssimo. Porquê? Porque revela um Deus que é bom, um Deus que é gracioso, um Deus que é compassivo e que aponta para uma mensagem de amor muito maior do que esse amor que está a ser demonstrado e para uma restauração que é muito maior do que uma restauração física, que uma restauração social ou que uma restauração económica. É uma restauração espiritual que não é temporária para esta vida, mas que é eterna. Por isso a proclamação da palavra é a essência do trabalho missionário. As outras coisas são importantes, mas não são
A missão é o cumprimento do chamado missionário. E a mesma coisa serve para nós no nosso dia a dia. Às vezes usa-se aquela expressão, prega o Evangelho, se for preciso, usa palavras. Não, a pregação do Evangelho é pelas palavras. Não há pregação do Evangelho sem palavras. Testemunho moral, testemunho ético, de forma íntegra, no trabalho, na escola, na família, não é evangelismo. Não é. Eu sou íntegro no meu trabalho, já estou a evangelizar. Não, não estás. Não estás. Não estás. Não é Evangelho. Não é. São adornos do Evangelho, mas não são o Evangelho. Eles embelezam, dão credibilidade ao Evangelho, mas não são o Evangelho. Ok? Nós precisamos abrir a boca e explicar o Evangelho, a boa notícia de que em Jesus Cristo nós somos salvos e perdoados dos nossos pecados. Porque há uma má notícia anterior que é: eu sou pecador. Deus me criou, mas eu sou pecador, eu afastei-me de Deus, eu não quero saber de Deus, eu falho diante de Deus, eu falho diante das outras pessoas, eu tenho pecado. Mas há uma boa notícia: Jesus veio morrer por mim para que eu não seja condenado eternamente, de forma justa. A única coisa que eu tenho que fazer é crer e me arrepender dos meus pecados. É isto que tu tens que falar ao teu colega de trabalho, não é apenas ter um testemunho íntegro. O teu testemunho vai dar força. Fala de Jesus. Fala. Não tenho coragem, tenho medo. O que é que a igreja fez no início, quando a perseguição começou a bater sobre ela? Ela orou, a pedir o quê? A pedir ousadia, a pedir coragem. Espírito Santo, dá-me coragem para falar. Dá-me coragem e dá o passo. Porque às vezes basta aquele passo. E o Espírito Santo vem. E então a coisa flui. A coisa acontece. E o Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Fala, abre a boca. Fala o Evangelho. Isso é missão. Tudo mais não é missão. Serve a missão, mas não é a missão. Ok? Serve a missão, mas não é a missão. Então, neste sentido, é vital que cada um se prepare nas Escrituras. Cada um conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Medite na Bíblia. Porquê? Porque nós vamos falar da Bíblia. Aqueles que aspiram a ser enviados como missionários, aqueles que estão aqui, que têm sentido a chamada de Deus para servir a tempo inteiro, seja aqui, seja fora, dediquem-se a estudar, preparem-se teologicamente, estudem, leiam bons livros, cresçam no conhecimento, no manuseio da palavra de Deus. É a proclamação da palavra que vai convencer. Ok? Por isso tens que ser um bom manuseador dessa palavra. Tens que ser um bom cozinheiro, um bom chefe, que sabe preparar uma refeição consoante a necessidade da pessoa que está à frente, consoante aquilo que a pessoa que está à frente precisa. Os ingredientes da palavra certos para quem se afirma um ateu, ou para quem se afirma um budista, ou para quem que foi maltratado e está amargurado na vida e não crê num Deus que é maior. Tu tens que saber quais são os ingredientes que tu vais pegar para mostrar a beleza desse Deus que transforma e que salva. Estuda a Bíblia. Prepara-te. Por isso, o melhor que tens a fazer para melhor servires a igreja, para melhor evangelizares aquilo com quem te cruzas, ou estares pronto para seres enviado de facto para fora em missão, é te preparares convenientemente e com excelência no conhecimento da palavra, para poderes pregar fielmente a palavra. O coração da missão é a palavra. Portanto, preparem-se na palavra. E quinto e último fundamento do trabalho missionário é nós podermos contar com a resistência do inferno. O inferno vai se levantar. Se nós usamos o meio eficaz, se nós de facto investimos no meio eficaz que tira pessoas do domínio das trevas para o reino do Filho, para o reino de Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza que nesse movimento de trazer pessoas, de tirar pessoas das trevas, alguém vai ficar chateado. E esse alguém é Satanás. E vai se opor ao nosso trabalho. Vai tentar distorcer o que pregamos para que as pessoas não se salvem. Foi o que aconteceu em Pafos. O procônsul ouviu o Evangelho, mas o inferno levantou-se para que ele não cresce no Evangelho. Bar Jesus agiu, movido pelo diabo, agiu com maldade, um falso profeta. Quando o trabalho missionário acontece, sempre vai haver quem se levante para trazer estragos, para que não haja pregação do Evangelho. Há uma batalha espiritual a acontecer. Seja na tua vida, quando partilhas o Evangelho com alguém, ou seja uma plantação de uma igreja que estamos a fazer com alguém que foi enviado. Missionários, evangelistas, pastores, podem ter como garantido, vai haver resistência. Vai haver o levantamento das forças das trevas, dos demónios. Mas também podem ter como garantido que o único Deus verdadeiro é mais forte e Ele prevalecerá. O Espírito vai dar discernimento na missão. O Espírito vai frustrar muitas vezes os planos dos maus e vai fazer frutificar a palavra que está a ser semeada. A nós cabe o quê? Mantermos dependentes do Espírito e afirmarmos a palavra com fidelidade. É só isto que temos que fazer. No final, o procônsul creu por causa do quê?
da palavra, por causa da doutrina do Senhor, que foi reforçada num contexto de um milagre, mas foi pela palavra. E pode ser que a palavra tente estar a ser semeada no teu coração nesta manhã, em que tu estás do outro lado. Pode ser que tu nesta manhã sejas o procônsul. Alguém te tenha chamado aqui para ouvir o Evangelho, ou já tens vindo há algum tempo e tens ouvido o Evangelho. E várias situações, pensamentos que têm vindo à mente, pessoas, pressão social, pressão familiar, te têm impedido de render ao Evangelho, de render a Cristo Jesus. Eu quero te exortar nesta manhã. Crê naquilo que tu tens ouvido. Acredita naquilo que tu tens ouvido acerca de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para obedecer à lei de Deus que tu não consegues obedecer. Tu és pecador. Ele veio para morrer e levar a condenação que essa desobediência te é devida. Ele morreu no teu lugar. Ele morreu por ti. Ele foi esmagado pela mão de Deus no teu lugar. Para que tu não sejas condenado eternamente. E Ele ressuscitou. Ou seja, Ele venceu a morte, porque quem ressuscita vence a morte. E por ter vencido a morte está afirmado que Ele vence a causa da morte. A causa da morte é o pecado. A morte vem ao mundo por causa do pecado. Então Jesus venceu o pecado, venceu a morte. E a vitória dele sobre a morte e sobre o pecado pode ser a tua vitória sobre a morte e sobre o pecado também. Então se tu estás aqui nesta manhã e ainda não és de Jesus, renta a Ele nesta manhã, entrega-te a Ele, reconhece o teu pecado, arrepende-te, confia nele, crê nestas boas notícias, ser reconciliado com Deus. Encontra um propósito maior de vida, encontra paz, encontra alegria. Recebe a vida eterna nesta manhã. E nós, igreja, aqueles que somos de Deus, não há razão para não proclamarmos o Evangelho. Para não afirmarmos a palavra de Deus. Não há razão para isso. Ainda que se levantem contra nós pessoas. Ainda que nos ridicularizem, que nos desprezem, que nos despeçam do trabalho. O Espírito Santo, aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. E às vezes pode haver tentativas, pode haver complôs, pode haver pessoas que procuram fazer um buraco para nós cairmos, procuram-nos fazer a cama para nós nos deitarmos. Nessas alturas, em vez de nos deixarmos levar pela amargura, pelo medo, pelo desejo de vingança, entreguemos nas mãos de Deus a justiça, peçamos discernimento espiritual e Deus vai nos mostrar o que é que pode estar a acontecer e vai nos dar poder para perseverarmos e sermos fiéis na proclamação do Evangelho. Se buscarmos uma vida cristã cheia do Espírito, como Paulo estava cheio do Espírito, nós vamos ver o poder, nós vamos ter o discernimento e nós vamos ver o livramento de Deus. Então busca ser cheio do Espírito Santo. E eu concluo. A missão não é facultativa. Isto não é para alguns. A missão é mandamento. E Hugh Alexander, no início do século XX, entendeu isso. O fundador da ação bíblica. Todos nós fomos comissionados a falar de Jesus. Todos nós, todos que aqui estão, que são de Jesus, são comissionados. É um mandamento, é uma ordem. Ok? Há alguns que podem ser separados para tarefas mais específicas nessa área, que são os separados para o ministério, para a missão para fora, mas todos têm a responsabilidade de partilhar o Evangelho, de falar de Jesus. Todos. Nos contextos em que nós estamos. E alguns de nós vão ser separados, e este é o foco do texto aqui. Alguns aqui vão ser separados. Eu espero que alguém aqui nesta manhã esteja a sentir esse desejo arder no seu coração. Ou que um dia possa, quando a igreja disser, olha, nós temos pensado, temos orado em ti, tu estejas aberto e disponível. Alguns de nós vão ser separados pelo Espírito Santo para serem enviados, para serem apoiados pela igreja. Num movimento geográfico para fora, tendo como trabalho a proclamação do Evangelho e a certeza que vão encontrar resistência, mas também a vitória de Deus. Então comecemos a orar de forma mais intencional, para que Deus nos transforme numa igreja missionária. Uma igreja missionária. Temos pouco, mas Deus usou pouco para transformar em muito. Quando o nosso alvo primeiro é o reino. Então busquemos o Espírito, busquemos o poder do Espírito Santo e vamos ver Deus fazer grandes coisas. Ok? Busquemos o Espírito Santo, a autenticação do Espírito Santo. Apoiemos quem se levantar. Apoiemos. Seja orando, mas também contribuindo. E aqui é mais para os membros. Todo membro tem a responsabilidade de contribuir regularmente, de forma generosa. Para quê? Não é para guardarmos o dinheiro e termos um fundo gigantesco. O ponto não é esse. Mas sem dinheiro não há missão, pessoal. Isso não existe. E quem está dentro da igreja, quem é membro da igreja e quem tem acompanhado as últimas reuniões de membros, sabe quanto é que custa plantar uma igreja, por exemplo. É caríssimo. É preciso instalações. É preciso pagar deslocações. É preciso ter alguém lá que separe o seu tempo de forma exclusiva para isso.
É preciso recursos financeiros. Então, meus irmãos, nós não vamos fazer missão, não vamos fazer estas coisas, nem sequer vamos investir naqueles que estão dentro, e muito menos enviá-los para fora, se não houver recursos financeiros. Então, membros, quem é membro aqui tem essa responsabilidade de contribuir regularmente e generosamente. Apoiar em oração, apoiar financeiramente, incentivar este movimento geográfico. Nós não temos a tradição, nunca enviámos um missionário para fora do país. Nunca enviámos um missionário para outro continente. Mas queremos fazer isso. Queremos fazer isso. Queremos plantar mais igrejas perto, mas também queremos enviar missionários. Seja enviar missionário para um trabalho que já existe, e está a acontecer, talvez Moçambique, ok? Seja outros trabalhos, outros lugares na Ásia, sei lá, qualquer lugar. Temos pouco, podemos ter pouco, mas uma igreja com pouco, que dá tudo o que tem e que busca o Espírito Santo com tudo o que tem, é uma igreja que é capaz de fazer muito, porque o nosso Deus é um Deus que pega em poucos pães, em poucos peixinhos e multiplica. É um Deus que faz crescer, é um Deus que multiplica. Ok? Então vamos procurar ser uma igreja que depende e que ouve o Espírito Santo. E vamos ser grandemente usados. Vamos orar. Senhor Deus, queremos ser uma igreja missionária, queremos ser uma igreja que busca, que ouve o Espírito e que envia a partir do Espírito. Eu peço que tu possas trabalhar no coração daqueles que estão aqui nesta manhã, que têm vindo a sentir no seu coração uma chamada da tua parte para te servirem ou noutro lugar, ou de forma integral. Senhor, que tu possas ir semeando, amadurecendo isso no seu coração. Que eles possam te buscar, possam procurar se separar para trabalhar, para estudar, para se preparar, para se capacitar. E que nós, como igreja, possamos reconhecer. Que possas levantar do nosso meio, Senhor, missionários, pastores, plantadores, revitalizadores, ou famílias, membros, que saem daqui para ir ajudar noutro lugar, para ir ajudar quem está na frente de uma plantação, na frente de uma igreja, de uma missão. Senhor Deus, queremos ser uma igreja que de facto te obedece e que se envolve no reino. Dá-nos os recursos humanos, é o que temos estado a pedir, que tu levantes essas pessoas, que tu as prepares naquilo que é de facto o essencial para a missão, que é a proclamação da palavra, a excelência na palavra, o saber ler, o saber interpretar, o saber aplicar a palavra. Pedimos também que tu nos dês os recursos financeiros. Senhor, que tu conduzas cada membro a fidelidade na contribuição que é chamado, Senhor, para que nós possamos ter este trabalho, Senhor, para que possamos conduzir pessoas que estão perdidas ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e possam viver eternamente contigo. Ajuda-nos, Senhor, talvez seja esta fase que nos estás a conduzir, uma fase de preparação. Preparação de pessoas, de as formarmos, de as trabalharmos, capacitarmos. Um momento de preparação financeira, um momento de preparação de cosmovisão, de visão, de adquirirmos esta visão de facto missionária, para então chegar o dia, daqui a algum tempo, uns anos, poucos ou alguns, a enviarmos. Mas ajuda-nos a não perdermos o foco, que devemos ser uma igreja missionária, tal como começou a ação bíblica, que plantou várias igrejas em vários lugares do mundo, com poucos ou nenhum recursos, pessoas que, mesmo sem apoio financeiro das suas igrejas, foram e a partir das suas profissões, tal como Samuel Maté, aqui no Algarve, proclamaram o Evangelho. E hoje nós estamos aqui a ouvir esta palavra. Senhor, ajuda-nos a ser assim, com pouco, nada ou muito, a irmos fazermos e nos dispormos nas tuas mãos. Buscamos-te a ti, Espírito Santo. Queremos ouvir-te, Espírito Santo. Queremos o poder do Espírito Santo. Queremos a capacitação do Espírito Santo. Queremos a dependência no Espírito para sermos esta igreja que capacita, que treina, que envia, que planta, que está envolvida no reino. E sabemos, Senhor, porque essa é a experiência da igreja ao longo dos séculos, quanto mais nós nos envolvermos, quanto mais nós dermos o que temos e aquilo que não temos, tu vais nos abençoar e tu vais nos dar mais, para que nós possamos fazer ainda mais, Senhor. Então ajuda-nos a crer nisso e a agir em função disso. Esta é a missão do reino e esta é a melhor missão na qual nós podemos estar envolvidos. É a missão que nós, como mães, como pais, podemos preparar os nossos filhos. É a missão que nós, como trabalhadores, podemos juntar os nossos recursos e dar. É esta missão que nós, com cabeças que sabem pensar, que leiam, estudam e se preparam para servir,
que dão do seu tempo, da sua energia. Senhor, ajuda-nos a nos esgotarmos, a nos doarmos até ao sangue pela missão, Senhor Jesus, para que pessoas ouçam o Evangelho, pessoas que estão no nosso local de trabalho, na nossa família, ou pessoas que estão em Moçambique ou na Tailândia. Não importa, Senhor, queremos ser uma igreja na missão, perto ou longe. Precisamos do Teu Espírito, pedimos mais do Teu Espírito. E Tu prometeste que Tu, sendo um bom Pai, muito melhor do que nós, que sendo bons damos coisas boas aos nossos filhos, Tu prometeste que dás coisas boas aos Teus filhos, que Tu dás o Teu Espírito aos Teus filhos. Por isso nós pedimos o Teu Espírito, porção maior do Teu Espírito, que cada um seja cheio do Teu Espírito aqui, Senhor, para cumprirmos esta missão, para a Tua glória e para a salvação de muitos. Pedimos isto no precioso nome de Jesus, nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar o pão e o vinho, tomar a ceia, esta mesa que também fala de missão, esta mesa que nós recebemos da comunhão. Quem vem à mesa são aqueles que estão em comunhão com Jesus e em comunhão com a igreja local, aqueles que se batizaram e aqueles que são membros de uma igreja ou de outra, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que viram a beleza do Evangelho, que se congregam por causa do Evangelho, mas pessoas que queriam ver outras pessoas a virem aqui também. E esse foi o motivo pelo qual Jesus veio e que Jesus foi e ascendeu aos céus para enviar o seu Espírito. A mesa fala-nos de missão, fala que Jesus vai voltar um dia e que vai haver juízo um dia e que terminará o tempo da missão um dia. Por isso a mesa da comunhão é a nossa mesa da comunhão com Jesus uns com os outros, mas tendo em vista que Jesus vai voltar e que nós devemos nos envolver na proclamação do Evangelho. Então possamos vir à mesa, todos aqueles que já são de Jesus, amam o Evangelho, aqueles que já manifestaram esse amor pelo Evangelho através do batismo e através de um compromisso oficial, formal, com uma igreja local, esta ou outra, que possam vir à mesa, tomar do pão e do vinho, com expectativa do retorno do Senhor Jesus e com, especialmente hoje, o foco. Tu possas no teu coração dizer: Deus, ajuda-me a estar mais envolvido na missão, em partilhar o Evangelho, em orar por missionários, em falar de Jesus àqueles que estão à minha volta, em dar os meus recursos financeiros, em preparar teologicamente, o que for. Se nós estamos omissos desse mandamento claro, que não é facultativo, de anunciarmos o Evangelho, estarmos envolvidos na missão, nós estamos em pecado. Ok? Pede perdão a Deus antes, naquilo que tu não fizeste, como cantámos há pouco. Perdoa-me porque os campos brancos, prontos, eu não vi, porque os meus talentos eu não desenvolvi. Pede perdão a Deus. Okay? E se ainda não és membro de uma igreja local, mas tu queres isto, queres ter esta experiência, vem falar comigo para tornares membro de uma igreja. Se tu ainda não és cristão, aproveita este momento e rende a tua vida a Jesus nesta manhã. E vê a coisa maravilhosa que Deus vai fazer na tua vida. Ok? Então, enquanto nós cantarmos, nós vamos cantar. Enquanto vamos cantar, cada um possa vir buscar o pão e o vinho, levar para o seu lugar. E depois, como símbolo de unidade, vamos tomar todos juntos o pão e o vinho. Então podemos ficar de pé e vamos cantar ao nosso Deus.